Mitos sobre a constelação sistêmica familiar. Você já ouviu falar sobre a constelação sistêmica? Pois é, fica aqui nessa live com a gente que nós vamos aqui estar explanando e quebrando alguns mitos acerca deste conceito, acerca desta filosofia, desta técnica terapêutica maravilhosa. Já vou chamar aqui a minha querida irmã Loirine, terapeuta, que vai estar conosco nesse momento maravilhoso. Loirine, já vou te mandar o convite aí, tá? Sejam todos bem-vindos, Malete, professora Terezinha, Juliana, Hilda Jacob. Ô, coisa boa! Olha, bem-vinda! Tudo bem, querido? Melhor agora, com a sua presença aqui entre nós. Que delícia, gratidão, plenas 13 horas, né? O pessoal falando assim, vocês vão deixar essa live salva? A gente não vai conseguir ver, talvez, por causa do horário de trabalho. Eu falei, fica tranquilo que nós vamos dar um jeito. Vamos, tem muita coisa boa para vir por aí, né? Não é? Com certeza, mas então, e o bacana, sabe uma coisa que eu gosto, Lorine, da gente fazer essa live assim no meio do dia, porque pensa só, né? Eu já fiz 2 atendimentos de manhã, você também já deve ter atendido hoje ou deve estar no meio desse processo. E Algo. tem certos insights, né, que a gente tem aqui enquanto terapeutas, que às vezes é aquela coisa de momento, né, que você olha assim para o atendimento e fala, nossa, isso aqui deve ser algo que eu devo falar numa live, né? Isso aqui dá muito assunto, isso aqui é um tema bacana. Você tem esses insights também ao longo do dia? Tenho. E aí, às vezes, a gente não consegue fazer essas anotações, né? Ou falar e se perde essas. É muito interessante, né? Porque a nossa mente não para, e como a gente está sempre trabalhando e tal, né? Sempre tem essas informações, né? Ah, Você que bacana. está me ouvindo bem? Você está me Tô, ouvindo tô, bem? Tá. tô te ouvindo perfeitamente. E hoje, como nosso objetivo aqui é falar sobre os mitos da constelação familiar, né? Vai ser um momento breve para quem está aqui nos vendo. Essa live não vai ser uma live longa. E eu gostaria de começar te fazendo uma pergunta, Lorine. Quem não conhece a Lorine, que está entrando aqui, gente, segue a Lorine lá no Instagram dela, que é uma terapeuta fantástica, consteladora, que tem uma visão sistêmica incrível. Lorine, qual o maior mito ou o mito mais bizarro que você já ouviu falar da constelação sistêmica? Assim, aquela coisa que um cliente chegou para você às vezes, ou um amigo, ou uma pessoa chegou falando, não, mas eu ouvi falar que constelação é isso aqui, e que você olhou assim, fez aquela carinha igual a de espanto, assim, de figurinha, tipo, não acredito. Tem alguns, né? Mas a maioria, assim, que eu acho que é unânime e que ainda é uma coisa a se trabalhar, ajudar as pessoas a compreender, elas levarem muito a constelação e perguntarem assim, é macumba isso? É coisa de espiritismo? Isso é religião? Né? Esse povo que faz constelação é tudo doido, ele fica incorporando as coisas. Então, assim, tem essas perguntas, né? E aí a gente tem que ter todo um cuidado para explicar para essa pessoa a ciência que está por trás disso e tudo mais, né? E às vezes é complexo, porque como quando se fala de campo morfogenético mesmo, muitas vezes se precisa estar num processo presencial até para entender a profundidade que é um campo morfogenético, né? E justamente por essas mitos e crenças, as pessoas às vezes elas não conseguem ter a oportunidade de poder estar presente no momento desse, né? Ou até conhecer a técnica por conta dessas crenças, enfim, né? É bacana, é verdade. Inclusive, um dos mitos aqui que a gente pode também trazer, né, Lorine, esse confronto que existe, né? A constelação é científica ou não é científica? A constelação ela tem algum embasamento científico ou não? E isso é uma coisa que, ao longo do tempo, né, trabalhando, a gente nunca para de se aprofundar acerca dessa técnica, acerca da constelação sistêmica. Nós podemos dizer que ela tem bases científicas, tem teorias científicas, como a teoria dos campos morfogenéticos, que é do Rupert Sheldrake, que Rupert inclusive Sheldrake, que é maravilhoso, né? biólogo fantástico.
fantástico, já ganhou prêmio Nobel, já, assim, ele não é um biólogo, não é um profissional, assim, da área tão holística, né, assim, digamos. Ele é um homem da ciência, um homem que tem um trabalho profundo na ciência como pesquisador científico. E a esposa dele, que é consteladora, né? Ele Eu não sei dessa informação, não Johnny. sabe, né? Não, não É a sei. esposa dele. Eu vi uma palestra dele um tempo atrás. A esposa dele é consteladora. Ele conheceu o Bert Helling pessoalmente. E aí a esposa dele depois fez a formação com o Bert. Com o Beto. Então, com o Bert. O que é interessante, né? Porque apesar de ser uma técnica empírica, e eu acho que as pessoas confundem um pouco a questão da constelação com religião, justamente porque quem criou, né? Vamos dizer assim, fez a técnica, né? Verdadeiramente foi o Bert, que é um padre, né? Então eu acho que acaba trazendo um pouco por essa questão. Mas Bert, quando ele fez as missões, né? Na África, nas tribos Ilus, ele começou a perceber esses movimentos que eles faziam e que tinha uma fenomenologia por trás disso e ele não tinha compreensão. Aí ele foi estudar em Harvard isso, né? Então, quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre Rupert Sheldrake, ele foi estudar e, juntamente com as outras técnicas nas quais ele trabalha, né? E a psicanálise, a psicologia e tudo mais. Então, ele conseguiu compreender, através dos estudos do Rupert Sheldrake, como é que é? Já esqueci. Rupert Rupert Sheldrake, Sheldrake. confundi aqui. Ele conseguiu perceber que nós trazemos essas informações nesse campo de, né, milhares e milhares de anos e tudo que está no campo morfogenético está na memória coletiva. E Deu uma travada. Isso. Foi? Oi, agora voltou. Travou, Isso. voltou. Eu gosto de explicar isso nas minhas constelações, né? Como que a gente vive os campos morfogenéticos. Oi, falhou. Quem está aqui nos acompanhando? Luri. Falhou. Vamos esperar ver se volta. Bom, para quem está aqui nos assistindo, estamos falando sobre o mito das constelações, ou os mitos da constelação. Bom, a live caiu aqui para a Lorine, mas eu vou continuar falando para vocês esperando. Lorine, na hora que você entrar aí... aqui. Agora foi. Cadê? Puxando, puxando, puxando. Aí... Eu fico impressionada que quando a gente começa a falar de uns assuntos mais assim, né? A internet, ela resolve ter vida própria, né? Aham. Pois, não, é o próprio campo. Esses dias eu participei de uma constelação online e foi muito louco, porque eu participei como participante, aí a pessoa foi levar uma questão da constelação, mas a questão não era dela. E ela estava insistindo para o constelador constelar aquela questão. Você acredita que a internet começou a falhar justamente naquela hora? Aí o constelador virou e falou bem assim, ó, o campo já está dizendo que não é para você constelar, não é um tema seu. Isso é uma coisa que não é da sua ossada, dizendo assim no popular. E aí ele foi para constelar outra pessoa. Quando foi constelar outra pessoa, a internet voltou a funcionar normal. É muito louco isso, né? Mas voltando a falar aqui sobre os campos morfogenéticos, que a gente vive isso no dia a dia, né? E nem percebe. Então, eu acho que é uma questão da gente desmistificar um pouco isso, né? Você chega num lugar e aí você fala assim, nossa, que lugar pesado. Aí você conversa com uma pessoa, às vezes, nossa, aquela pessoa não tá... Se inconsciente ou consciente, você já entrou naquele campo de informação e acessou aquilo, né? Ou você chega num lugar e fala, nossa, que lugar legal. Então, assim, os campos, eles existem. Nós vivemos isso diariamente sem perceber que vivemos. E o que é esse campo de informação, né? É a informação que a gente traz de um hábito. Então, eu gosto sempre de trazer o exemplo de... Sabe aquelas formigas que criam aqueles cupins? Né? Os cupizeiros grandes. Isso. Como é que elas constroem aqueles cupins naquele mesmo formato milhares e milhares de anos, né?
qual a inteligência que rege esse movimento? O que está ali por trás, né? Então, isso é ação que está no campo morfogenético. Então, é o hábito daquela espécie, né? Então, qual é o nosso hábito? Qual é o hábito que a gente traz do nosso sistema familiar ou, né, da memória coletiva que a gente repete e que está ali, consciente ou inconsciente, a gente aceite ou não, como um padrão, né, de repetição. Então, seria mais ou menos isso que o Rupert Sheldrake conseguiu trazer dentro, né, da ciência para que a gente tivesse essa compreensão maior aí dos campos morfogenéticos. Que bacana. Quebrando o primeiro mito da constelação, então, o que acontece na constelação não existe nada de anormal ou de outro mundo. Todos nós sentimos o que a gente sente no campo das constelações, mas no dia a dia de uma forma diferente. Quando você entra num lugar e não se sente bem, quando você sente, às vezes, por exemplo, você tem uma sensibilidade de sentir a energia da pessoa, se a pessoa está bem ou não. Então, ou seja, aí a gente quebra o primeiro mito, né, de que, nossa, eu vou lá e o fulano sentiu a energia do bisavô. Não, não tem nada de anormal nisso, gente. Você entra no local, você sente a energia daquele local. Se aquele local tem uma boa energia, se você se sente acolhido ou não. Então, isso quebra o primeiro mito de que, aquele mito, será que eu vou ter capacidade ou não para sentir o campo? Você tem, você sente isso diariamente. Isso já está ali, né? E ali o que vai acontecer é que a gente vai acessar informações mais precisas, né? Eu acho interessante, continuando um pouquinho sobre essa questão dos campos morfogenéticos, né? Vamos observar as crianças que nascem hoje. Na época que você nascemos, um pouquinho antes, quando o bebê nascia, ficava quanto tempo num quarto fechado, ou não abria o olhinho, ou tinha todo um trabalho mais, assim, era mais demorado aquela criança desenvolver, né? Hoje um bebê nasce e já praticamente ele mexe no celular, gente. Eu fico impressionada. Como que é isso, né? Através do campo de informação da mãe, do pai, o que eles acessam, o que eles têm de estudo, o conhecimento já vai passar para o bebê. Então, as crianças de hoje, elas já estão com uma consciência diferente, porque elas têm uma informação a mais no campo que nós não tivemos, né? Então, é muito fácil de a gente começar a compreender isso, quando a gente olha por essa perspectiva. Tem um outro estudo muito legal que eles fizeram em shopping. Eles pegaram e começaram onde tinha câmeras, né? Então, eles observavam que mesmo as pessoas não sabendo que tinha câmeras, elas se sentiam que estavam sendo observadas. E a quantidade de roubos ou de coisas que aconteciam nesses shoppings diminuiu muito. Por quê? Porque através do campo, aquelas pessoas já conseguiam mais ou menos se perceber naquele lugar, né? Então, assim, só para entender, a gente vive isso o dia todo e o tempo todo. Que bacana! Eu amei essa sua forma de explicar a respeito do campo, principalmente trazendo para a prática do dia a dia, que nós sentimos isso. E isso é uma coisa que a gente tem que bater muito na tecla assim, com as pessoas, inclusive esse mito de que acontece, claro, acontece um fenômeno lá, mas esse fenômeno ele pode ser experimentado todos os dias. Ou, aliás, nós experimentamos eles todos os dias, só que como nós não temos a consciência do conhecimento acerca dos campos morfogenéticos, a gente não se dá conta, ó, isso aqui é o campo deste lugar, né? Que contém uma informação, que é algo subjetivo. Então, eu gostei muito dessa tua forma de exemplificar isso, porque quebra esse primeiro mito. Quebra o primeiro mito de que o que acontece numa constelação é algo de outro mundo. Nossa, baixou lá, teve uma mediunidade, né? O terapeuta teve uma mediunidade. E eu tenho aqui algumas pessoas que sempre vêm nos meus workshops, que são espíritas, né? E eu acho muito legal, eu sempre peço elas, quando elas estão presentes, são dois amigos, para eles explicarem a diferença do que é a mediunidade e do que é o sentir o campo. E eu gosto muito deles porque eles separam essas duas coisas, inclusive na prática, quando a gente está constelando, daquilo que é a mediunidade, porque aí você vai entrar
na parte da crença religiosa, do credo religioso, e nós sabemos que a constelação ela não exclui nenhum credo, muito pelo contrário, ela inclui todos os credos, então aí vem a importância de nós termos essa consciência de não levantar a bandeira, né? Exatamente. Então, eles trazem essa explicação dessa diferença de uma forma muito direta, assim, do que é a mediunidade e do que é sentir esse campo de informação, que é algo que todas as pessoas sentem todos os dias e têm a capacidade dentro de si de sentir esse campo morfogenético. Que bacana, gostei de quebrar esse mito, hein? Isso aí dá pra gente se aprofundar bastante em cima disso. Nossa, tem muita informação. Quando a gente traz isso mesmo para essa, né, para o nosso cotidiano, as pessoas vão ver que é muito mais simples, né? Esses mitos é por conta das nossas crenças. A mente só reconhece o que conhece, né? Então é muito doutrinado. O que não é explicado né, é anormal, ou a ciência não explicou, ou qualquer coisa assim, a gente começa já. E aí eu percebo que muito, né, por conta disso, a gente separa, quando a gente separa a ciência dessa espiritualidade, desse movimento, desse campo, eu acho que a gente também perde muito a conexão com o todo, né? Então, entra em caixinhas. Então, acho que é um convite para a gente pensar fora da caixinha, né? Até que a ciência consiga explicar todas essas coisas, nós não temos nem tempo e nem ferramentas e nem, às vezes, para isso, né? Então, é um passo de fé, vamos dizer assim, para tantas... É igual a física quântica, a gente estava falando disso esses dias, não é, Johnny? Tentar entender a física quântica é algo, né, a gente meio que enlouquece, mas a nossa realidade, a gente vive o tempo todo isso. Então, não é porque a gente não entende ou não existe, né? Só porque a gente não tem a compreensão. Eu sempre falo brincando assim, Lorine, que não desconsiderando o que a ciência nos trouxe, muito pelo contrário, porque eu sou apaixonado, eu amo estudar aquilo que a ciência comprova, mas a ciência está virando meio que a igreja do povo, assim, não vou dizer igreja porque também não é uma comparação talvez tão válida, mas meio que a religião das pessoas. Não, eu só acredito se for ciência. Quando você vai ver, você está virando um crente da ciência e deixando de experimentar, de ter outros experimentos, igual você falou. Tem coisas que a ciência vai demorar muito tempo para explicar. Porque quando a gente entende física quântica, você entende que existe um fator de quem pesquisa que envolve diretamente no resultado daquilo, né? Vamos pensar lá no experimento da dupla fenda, por exemplo. Quem eram as pessoas que fizeram aquele experimento, eles interferiam diretamente no resultado. Então, verdadeiramente, né? Quem está por trás de tudo isso? Se tem uma energia que a gente não tem compreensão e a gente interfere nesse campo. Então, se eu sou uma pessoa que vou lá fazer um experimento, não tem como a minha crença, o meu campo não interferir naquele resultado de alguma forma, né? Então, assim, as pessoas, né, têm que abrir a mente para isso, um pouco, para entender o que está por trás disso tudo, né? Enfim. Bacana. Quando entra, inclusive quando entra essa questão da observação do observador interferir no resultado, é onde entra, por exemplo, a questão da fenomenologia e é onde houve a grande ruptura da ciência com a espiritualidade. É isso. Porque a partir do momento que o observador ele passa a interromper, ou aliás, a influenciar ali no resultado, a gente vai para o subjetivo, ou seja, a gente vai para o campo espiritual. E como nós bem sabemos, chegou uma época da história, que foi na época de Descartes, que a igreja, né, ficava assim, olha, o que é espiritual pertence à igreja, o que é científico fica à ciência. E quem não concordava com isso, né, como diz um professor meu, era convidado para um churrasco. Só que o churrasco era você, né? Então, então a gente tem que levar isso em consideração, essa ruptura que houve entre a ciência e a espiritualidade, e que hoje esses dois caminhos, mas que foi um caminho, Lorine, que sempre andou junto. Porque houveram vários padres que foram cientistas, vários religiosos que dedicaram a sua vida inteira
da sua missão religiosa a uma dedicação à ciência. Então, tiveram vários padres que foram cientistas, né? Quando esse caminho foi rompido, a gente deve levar muita coisa em consideração, até mesmo em relação à igreja, o envolvimento com a política que existia naquela época, foi quando houve essa ruptura aí, e a gente carrega essas consequências, né? Do ver para crer, né? Desse desafio que é ver o fenômeno. E quando eu falo das terapias, por exemplo, complementares, né, um dos grandes desafios é conectar a mente, o corpo e a espiritualidade, né? Porque todos os grandes mestres falavam isso, né? Olhar para dentro, descobrir a si mesmo. E como é que a gente faz isso se a gente tiver só uma mentalidade no racional e naquele caminho que é a caixinha? Né? Se você é um ser individual, eu sou um ser único, eu sou um ser único, né? As pessoas são únicas com as suas informações. Então, como a gente pode colocar todo mundo num padrão da ciência, né? Então, eu penso que os dois, penso não, eu acredito que as duas coisas têm que andar juntos, sim, né? E aí é onde a gente entra isso na fenomenologia também, nos campos mórficos, na constelação, que não tem como a gente não estar junto com a ciência e com a espiritualidade, porque o objetivo também da constelação é que a gente possa olhar para esse movimento, né, e não excluir nada, né? Então, quando eu excluo a ciência, eu vou ter um problema. Quando eu excluo a espiritualidade, eu vou ter um problema também, né? Então, aqui não pode excluir nada, né? E aí a gente quebra um mito e, ao mesmo tempo, deixa uma vírgula. A constelação, ela é ciência ou não é ciência? A constelação, ela é uma filosofia ou não é uma filosofia? O grande barato que eu vejo da constelação é que ela entra nos dois movimentos. Tanto no movimento de uma filosofia de vida, que inclusive eu falo que ela é maravilhosa, porque ela se aplica a todos os credos, a todas as pessoas. A partir do momento que você leva essa filosofia para dentro da sua vida, em prol de ter uma vida equilibrada emocionalmente, e ela também pode ser considerada uma ciência por conta de bases científicas que embasam o que acontece por meio das constelações sistêmicas, como a epigenética, que é outra coisa que a gente vai em outra live que tocar nesse assunto, dos campos mórficos, da fenomenologia, dos neurônios espelho. Então, existe uma base científica, mas que vai além da ciência. Que vem a parte filosófica, que é linda, que aí não é uma filosofia nem espírita, nem bandista, nem católica. Não é uma filosofia que levanta uma bandeira e que exclui outras bandeiras. Ela é ampla. É um caminho da natureza, né? É isso. Perfeito. Olha, estamos chegando ao fim. Até porque você tem que voltar a atender, eu também, né? Meu Deus, gente! Nossa, ficou com um gostinho de quero mais, né? Porque nós vamos falar aqui se deixar até 5 da tarde. Não, se deixar, não para aqui. Nossa, mas eu acho que deu para clarear muita coisa, né? E achei muito bacana, né? Fica o convite também, Johnny, de a gente estar fazendo mais desse movimento, né? Porque é uma forma de a gente desmistificar isso e ajudar as pessoas a conhecer esse processo. Esse processo, eu falo assim, que ele é técnica, terapia, ou seja lá como cada um, né, vai... De alto impacto, a gente tem alto impacto se percebendo nesse lugar. Então, a mudança, ela vem, ela acontece. E quando a gente baixa as barreiras para essa oportunidade, você pode transformar a sua vida, né? A humanidade está precisando de ajuda e essa é a proposta do nosso trabalho, né? Sim. Então, o quanto a gente puder desmistificar para as pessoas isso e trazer para as pessoas a consciência, uma segurança ou alguma coisa nesse sentido, vamos fazer isso, né? Com certeza. E, gente, quem tiver aqui, compartilha essa live com no mínimo 10 pessoas. Compartilhe, porque o que foi falado aqui foi muito profundo, mas foi palpável para várias pessoas, sabe? Então, compartilha essa live, você que está aqui, mande lá para as pessoas. E, Lorine, final de semana tem workshop, né? Temos workshop. Mas eu fiquei sabendo que não tem vaga.
Fala um Então, pouquinho aí, deixa ai, com gosto de quero mais. nossa, a gente já fechou todas as vagas, né? Eu fico honrada e agradecida a todos que participam das constelações dos workshops. A gente abre as vagas e no mesmo dia fecha. E acredito que daqui para frente a gente vai fazer eventos maiores para que todo mundo possa participar. E a gente vai ter esse final de semana, vai ser no Hotel Santorini, como sempre. A gente vai ter as constelações, vai ter um movimento muito especial lá também, que é novidade para quem vai participar. E muita coisa boa por aí, né, Johnny? Aham, Você com vai estar lá, né? certeza. Vou estar lá, com certeza. Vou estar lá aprendendo, prestigiando. Gente, o workshop é um movimento fantástico, é esclarecedor. Uma constelação que você faz no workshop equivale aí a pelo menos 1 ano de terapia de tanta clareza que te traz. Então, a Lorine vai estar fazendo workshop aqui que não vai ser o último do ano, né, Lorine? Não Mas vai ser o penúltimo. vai ser o penúltimo. O próximo vai ser o último, gente. Então aguarda que o próximo vai ter uma novidade que a gente ainda vai falar, mas vamos deixar o povo curioso aqui, né? A Lorine Justamente por também. ser o último do ano, a gente vai trazer uma coisa muito, muito, muito legal para vocês, tá? Muito Com legal. certeza. Vamos com calma. Então tá jóia, então, Lorine. Muito obrigado mais uma vez. E em Eu que breve agradeço a gente todos. volta aí dando essas pílulas de conhecimento sistêmico. Tá certo. Tá joia? Tchau, tchau. Bom atendimento para Beijo, você. gratidão. Beijo, tchau, tchau, gente, para vocês. Com Tchau. Deus.